Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus momento a momento. Espero que você esteja bem e pronto para mais um passeio aqui nas palavras do Evangelho segundo João. É impressionante andar nesses versículos inspirados pelo Espírito Santo e perceber a maneira de Jesus, a maneira que Jesus usou para discipular os seus primeiros discípulos. E a maneira, o método, era ele mesmo presente na vida deles. Então, o discipulado é um processo de ver Jesus, ouvir Jesus, receber o amor de Cristo. Ele nos ama primeiro, aí a gente começa a amar Jesus, e finalmente, em união com Jesus, a gente consegue repartir o amor de Deus aqui no mundo. Então, a palavra voar, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para repartir Jesus. Estamos em João capítulo 7, e é impressionante como Jesus faz dele mesmo, de si mesmo, a resposta completa para os problemas humanos, para a gente viver a ideia original de Deus para nós, para a humanidade. Uma das coisas que mais chama minha atenção no processo do discipulado de Jesus na nossa vida, ele sendo o recurso, a fonte do discipulado, é a gente perceber o otimismo de Jesus Cristo. Eu queria chamar sua atenção para essa parte das palavras de Jesus, na vida de Jesus. Esse otimismo, ele é uma voz profética e ele começa revelando para nós uma possibilidade. Ouçam essas palavras mais uma vez como discípulo conhecendo Jesus. Versículo 37 de capítulo 7 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, nessa festa dos judeus, e cada festa para o judeu era uma aula de teologia, literalmente era viver a teologia, e ele levanta e disse em alta voz, se alguém, olha o otimismo, alguém, qualquer pessoa, se alguém tem sede, e quem não tem? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Puxa, o otimismo é incrível. Ele tem dentro dele, na pessoa dele, água que satisfaz os desejos de um ser humano ser um ser humano. Ele não está falando aqui de água como a gente pensa de beber água aqui no mundo. Ele está falando de uma água que toca nos desejos humanos. Esse desejo do humano de ser humano e amar. Quem crer em mim, ele fala, ouça isso como você estivesse lá agora. Quem crer em mim. Crer é comprometer-se com. É ouvir sabendo que ele está falando a verdade. É crer na graça que ele representa, que ele é. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, que otimismo! E uma das partes mais importantes do discipulado é esse contato pessoal, individual, entre um ser humano, qualquer ser humano, e a pessoa de Jesus, sem mediação. Não tem pedágio aqui, não tem que pagar. Ele está convidando, venha até mim, venha a mim e beba. E o que você vai beber, o que vai sair de mim para você é significado, é descanso, é propósito, é capacidade de amar
E esse otimismo de Jesus, o otimismo de Jesus vai se transformar em otimismo dentro de nós também. Agora, ele continua falando, a Escritura fala assim, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, mais tarde, Jesus vai soprar em cima dos discípulos e diz, receba o Espírito. E no livro de Atos, quando veio o dia de Pentecostes, esse fluir do amor de Deus, esse otimismo, esse poder de amar, ele é possível à humanidade, uma pessoa de cada vez, e de forma coletiva também, viver em união com o Pai, até o ponto de poder esse fluir do amor de Deus passar por mim e passar por você. Eu estou aqui nesse mundo 70 anos, e manter otimismo aqui, vendo o que a gente faz, já deixa a gente um pouco deprimido. O que eu sou capaz de falar, o que eu sou capaz de pensar, já me dá uma dor de cabeça. Agora, quando você vê a humanidade inteira no estado como está hoje, você pensa, será que vale a pena manter um otimismo? Eu digo para os irmãos que um sinal de um discipulado baseado na pessoa de Jesus é que a pessoa, a despeito das suas próprias falhas e fraquezas, e conhecendo bem, porque ela anda na luz, conhecendo bem o estado verdadeiro da humanidade que nos cerca, o cristão continua sendo uma pessoa otimista, mas também realista. No mesmo momento que eu sei que eu sou capaz de amar quem eu preciso amar, se eu permanecer em Cristo, se eu crer em Cristo, que a água viva pode passar por mim e passar e sair da minha vida para abençoar outras pessoas, eu sou realista também. Eu sei disso. Sem Cristo não posso fazer nada disso. Por isso, o discipulado de um cristão tem que ser exclusivamente entre Jesus e o cristão. Você está percebendo o que eu estou tentando comunicar? Eu espero que sim. Demorou muitos anos para eu entender isso, gente. É muito importante. Discipulado é entre qualquer alguém. Se alguém tem sede, venha para a sua igreja e beba. Não. Venha para seu pastor e beba. Não. Venha para a sua teologia e beba. Não. Venha a mim. Venha a mim. O discipulado, na minha maneira de compreender através das palavras de Jesus, é que eu preciso, quando eu estou tentando discipular uma pessoa, é não interferir entre ela e Jesus. Meu papel é levá-la pregando, amando, mentoreando, confortando, encorajando, levá-la a beber na fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. Agora, quando Jesus começa a se revelar em qualquer cultura, olha o que acontece. Versículo 40, ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente esse homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido. Anote isso, assim o povo ficou dividido. E vai ser sempre assim. Por causa de Jesus. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas.
Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique, descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Olha, rapidamente, na hora que Jesus começa a falar, pessoas vão dividir em grupos. Eu creio, não creio, eu penso, eu não eu entendo. Então sempre essa reação. E aí chega aqueles que têm algo para perder se sair de cena e deixar Jesus crescer. O mundo religioso também sempre quer atenção. Não, presta atenção na minha teologia. Não, isso não é o nosso papel. Presta atenção em Cristo. Qualquer teologia que presta levará a pessoa até Jesus. Se a teologia leva a pessoa até o teólogo, então a teologia está fora de alinhamento. Toda teologia deveria levar a gente mais perto de Jesus. Por quê? Porque ele diz: venha a mim e beba. Venha a mim, se você quiser manter um espírito otimista. Venha a mim, se você quer que o amor possa fluir na sua vida. Bem interessante, não é? Eu fico tão animado deixando Jesus falar e eu ficar ouvindo e querendo obedecer. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, você pode conhecer um pouco mais. Tem muito material também para quem não usa Facebook, tem muita gente que não usa Facebook. Você pode ir para o YouTube e colocar Carlos McCord, Ministério Permanecer. Tem muita coisa. Também tem um aplicativo, Ministério Permanecer, que você pode baixar. Foi legal falar com vocês hoje. É uma coisa linda falar de Jesus. Tenha um ótimo dia e fique focado em Cristo. Beba na fonte. Deus te abençoe.